Acharam, irmãos? Capítulo 5, Lucas capítulo 5, verso de número 8 diz assim: Vendo isto, Simão, Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos aqueles que estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, desde agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, quero te louvar nesta noite, bendizer o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado a ti. Nós estamos diante da tua presença, já louvamos o teu nome, já oferecemos a nossa adoração a ti. Agora nós precisamos ouvir a tua palavra. Nós sabemos que é a tua palavra que nos dá a direção. Então nos ensina de uma forma clara e simples aquilo que nós precisamos fazer, e nos ensina também aquilo que nós não podemos fazer. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre chamados para viver o propósito do reino. Todos nós que estamos aqui, o Senhor não nos chama por acaso. Ele não investe errado. Ele nos chama com um propósito. Propósito de viver o reino. Percebe que o reino, nós não vivemos ele no céu, nós vivemos na terra. Porque na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Ele ensina os discípulos a orar. Os discípulos se aproximam dele e falam: Senhor, nos ensina a orar. E ele começa a conversar com os discípulos e fala: olha, quando vocês for orar, orem assim: Pai nosso que estais no céu. Significa que ele está acima de tudo e de todos. Seja feita a tua vontade. Significa que a vontade de Deus, ela é soberana, e ela tem que ser soberana em nossas vidas. Irmão, a vontade de Deus é que ninguém se perdesse. A vontade do Senhor era que nenhum pecador se perdesse. Essa é a vontade de Deus. A vontade do Senhor não é ver você sofrendo, não é vendo você batendo cabeça, angustiado, se perdendo no meio do caminho. Não é vontade dele. Deus, ele não quer ver os seus filhos arrebentados, não, irmão. A vontade dele é perfeita, é agradável. Então a vontade de Deus para a nossa vida nunca é a pior, sempre é a melhor. É que nós temos dificuldade de entender a vontade de Deus. E aí ele vai dizer assim: olha, venha a nós o teu reino. Escuta, os discípulos estão na terra, ele está ensinando sobre oração. Aí ele fala assim: olha, venha a nós o teu reino. O reino de Deus, eu não preciso morrer para me viver o reino. Eu posso estar vivo e viver o reino aqui na terra. Então, Jesus, ele começa ensinando sobre isso.
O texto que nós lemos fala de Jesus quando ele chega diante de alguns pescadores que estavam em crise, porque tinha trabalhado a noite toda e não tinha pegado nada. Jesus se aproxima deles, libera uma palavra de direção para eles. Eles obedecem a palavra do mestre. Por causa da palavra e da obediência, uma grande pesca acontece. Simão, que é o Pedro, ele olha para aquele milagre sobrenatural e ele reconhece que o Senhor Jesus é o Cristo. Ele se aparta, fica de longe. Ele fala para o Senhor: Senhor, não se aproxima de mim, porque eu sou um homem pecador. A primeira coisa que nós temos menção, quando nós começamos a ter um encontro com Deus, é quem nós somos. A primeira coisa. Quando você começa a caminhar com Cristo, você percebe quem você é. Você é dependente dEle. Nós somos dependentes dEle. Nós precisamos dEle. Nós carecemos dEle. Por mais que você tenha sabedoria, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você more em uma boa casa, por mais que você ande em um bom carro, por mais que você é líder, ou é chefe, ou é empresário, quando você começa a andar com Cristo, você começa a perceber que sem Ele nada faz sentido na sua vida. Ele chama Pedro em um tempo de crise. É no momento de crise que ele se aproxima de Pedro e mostra para Pedro um propósito. Ele fala para Pedro: vem, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Ou seja, eu vou fazer de você uma flecha que vai dar direção para outras pessoas. Eu vou fazer de você uma mão forte que vai sustentar outras pessoas. O Senhor Jesus está chamando Pedro para viver o propósito do reino. Ele está dizendo para Pedro: olha, eu sei que você se alegrou com essa pesca. Eu sei que vocês estão radiantes com esse milagre. Mas o que eu tenho para fazer na vida de vocês é muito mais do que algo financeiro. O que eu tenho para fazer na vida de vocês é muito mais do que um milagre. Eu quero fazer de vocês exemplo. Eu quero fazer de vocês pessoas que vai dar direção para outras pessoas. Pessoas que vai mostrar o caminho para outras pessoas. Ah, eu só sou pescador de peixe. Não, eu tenho muito mais do que isso. Meu negócio não é com peixe não. Meu negócio é com almas, é com vidas, é com pessoas. Ele chama Pedro e faz um convite para eles. E a Bíblia diz que depois daquele dia, o texto que nós lemos, versículo de número 11: levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles acreditou no propósito. Pedro, ele acredita que o que Deus tem para ele, o que o Senhor Jesus está prometendo para ele, é muito maior do que simplesmente pegar um peixe. Quem já pescou aqui? Quem gosta de pescar? Eu vejo aí os meninos postando lá nas redes sociais, lá as pescas. Aí, quando pega o peixinho, aquele peixinho, alguém tira foto? Eu só vejo o Anderson postando aqueles bichão. Só pega bichão. Imagina os discípulos, as pessoas que estão em volta, vendo aquele barco vindo cheio de peixe. Se fosse nos dias de hoje, ia até ali alguém com o celular filmando: olha o que nós pescamos, olha que coisa maravilhosa. Mas para Pedro, aqueles peixes já não faziam mais sentido,
Porque para Pedro o que importa o que Jesus está falando para ele. Jesus está chamando ele para ser pescador de homens, não pescador de peixe. Entende? Jesus está chamando Pedro para ser uma referência na vida de outras pessoas. Jesus está chamando Pedro para ser um refúgio para quem está na tempestade. Jesus está chamando Pedro para ser um bálsamo na vida daqueles que precisam. Ele abre mão dos peixes, abre mão do barco e segue o Senhor. Ele vai se preparar, vai andar 3 anos e meio com Jesus, vai ser discipulado por Jesus. Ele está debaixo de uma promessa: vem, porque eu tenho um propósito para realizar na sua vida. Irmão, entende isso aqui? O propósito que o Senhor tem na nossa vida é o propósito do reino. Pastor, quer dizer que eu tenho que abrir mão de tudo para servir? Não, você pode servir o Senhor dentro do seu negócio. Você pode servir dentro daquilo que Deus está te colocando. Mas você tem que entender que um grande propósito é servir o reino de Deus. Por exemplo, Barbosa mexe com carro. Vira e mexe, ele liga para mim: pastor, tem uma pessoa aqui precisando falar com o senhor. Nós vamos atender. Ou seja, por mais que ele está na oficina dele trabalhando, ele pode ser um canal de bênção na vida de alguém. Por mais que você está trabalhando em um setor, por mais que você é líder de alguma empresa ou do seu próprio negócio, mas quando você tem contato com alguém, você precisa entender que você carrega uma chamada. Você não pode ouvir a pessoa chorando e você virar as costas e não poder falar de Jesus para ela. Eu não estou dizendo que você tem que ser religioso, irmão. Não é isso. Mas você pode ser fervoroso sem ser religioso. Você pode ser profundo sem ser fanático. O Senhor está chamando Pedro para viver algo diferente. Você só se preocupava com peixe, agora você vai se preocupar com pessoas. E ele vai passar 3 anos e meio com Cristo. E Pedro tem os seus altos e baixos dentro da sua caminhada. Ele passa por momentos que estava subindo e de repente estava lá embaixo. Ele vai viver momentos que aos olhos humanos Pedro já não tinha mais condição de ser um apóstolo. Porque Pedro, ele vai tomar algumas decisões, vai tomar algumas atitudes que aparentemente está afastando ele do propósito, está afastando ele do reino. Eu olhando para Pedro, eu comecei a ver a minha vida. Às vezes acontece isso conosco. Nós tomamos decisões, tomamos atitude que está nos tirando do foco, nos tirando do propósito. Isso aconteceu com Pedro. Primeira coisa que acontece com Pedro é que ele rejeita a cruz. Ele rejeita. Ele olha para Jesus e fala assim para Jesus, ele vai aconselhar. Olha só, gente, ele foi chamado para o reino,
ele foi chamado para ganhar almas, ele foi chamado para cuidar de pessoas. E ele está com aquele que o chamou. Ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, vai embora, não vai para Jerusalém não, lá o Senhor vai morrer em morte de cruz. Pedro está dizendo para Jesus: foge da cruz, salva a sua vida, tenha dó de ti mesmo, tenha pena de você. O que Pedro está querendo colocar no coração de Jesus, irmão? Ele quer colocar no coração de Jesus uma palavrinha que nós usamos muito nos dias atuais, que é chamada de vitimismo. Ele quer aplicar isso em Jesus. Ele fala para Jesus: Jesus, tenha dó de você, foge da cruz. Escute isso aqui: a cruz é o propósito de Cristo. Jesus nasceu para a cruz. A cruz faz parte da vida dele. Sem a cruz, o propósito de Cristo, ele não é completo. Ele nasceu para isso. Esse é o propósito dele. O propósito dele é a cruz. O propósito dele é passar pela cruz, é morrer na cruz. É o propósito dele. Mas aí alguém vem e diz assim: foge dela, tenha dó de você. Aquele que foge da cruz nunca vai cumprir o seu propósito. Por que nós usamos o símbolo da cruz? Quando se fala de cruz, se fala de sacrifício. As pessoas têm um propósito, mas não quer passar pela cruz, não quer ter sacrifício, não quer chorar, nunca vai alcançar o seu propósito. O seu propósito tem que ser maior do que a sua dor. Se não for maior, irmão, você vai ficar com a sua dor chorando, se lamentando, dizendo: tadinho de mim, eu sou um coitadinho, eu fui abandonado pelos meus pais, eu fui abandonado pelos meus amigos, eu fui abandonado por todo mundo, eu fui abandonado pela igreja. Vai continuar abraçado com esse sentimento de vitimismo, porque não tem capacidade de enfrentar a dor e caminhar rumo ao propósito que é a cruz. Não adianta. Só vai cumprir o propósito aquele que não valoriza a dor, mas valoriza o sacrifício. Pedro, ele foge da cruz. Ele tem medo. E ele quer colocar o medo em Jesus. Sabe aquilo? Sabe aquela pessoa que é frustrada? Você conversa com uma pessoa frustrada. Ela é frustrada e ela quer frustrar o sonho do outro. Ela não conseguiu e ela quer frustrar o outro. Ela não foi e ela quer frustrar o outro. Não vai. Pedro, ele quer gerar em Jesus esse sentimento. Meu irmão, pior coisa é a pessoa, ela tem esse sentimento de dó dentro dela. Se você tiver esse sentimento, você nunca vai alcançar o seu propósito. Porque o seu propósito, você vai ter que ralar, você vai ter que guerrear, você vai chorar, às vezes você vai estar sozinho, mas se o seu propósito for maior, você vai passar por cima de tudo isso. Já me chamaram de xarope, louco, retardado, menos crente, endemoniado, ladrão. Ladrão é a melhor. Ei, pastor Padre, ladrão é melhor. Ladrão.
Só que isso para mim não muda nada. Sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou. Então o que falaram não faz efeito, não muda, porque eu estou bem resolvido. A gente sabe o que quer, a gente sabe para onde estamos indo. Então Pedro, das suas falhas foi querer colocar no coração de Jesus esse sentimento. Não vai, vão te pegar, tenha dó de você, tenha dó de você. Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, para trás de mim, Satanás. Quem é você, querido? Você tem que entender que, e vou dizer uma coisa aqui, ó, não aceite e não receba um sentimento de dó das pessoas. Uma vez um rapaz falou para mim: pastor, tem tanta dó do senhor. Eu repreendi ele na hora. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Você vai ter dó é do diabo, mas de mim não. Vai para lá com isso. Na hora eu repreendi ele. Rapaz, eu sou filho de Deus. Existe um tesouro dentro de mim. Existe algo que o mundo não conhece. O Senhor revelou para mim, está dentro de mim. Aí alguém quer vir, quer me diminuir por causa dos problemas. Ah, meu irmão, o meu Deus é maior do que os problemas. Para onde você está indo? Nós precisamos ter esse entendimento. As pessoas, eles querem, sabe? Vem cá, Júnior. Vou usar o Júnior aqui. Tá aqui o Júnior, sofreu um acidente de moto, quase morreu. Foi, Júnior. Cheguei no hospital, estava... Falei: o que está acontecendo com esse menino, gente? Vai morrer agora? Não sei se era a mãe dele, velho. Ele só foi me ver e começou a chorar. Mas eu nunca falei assim para ele: ó, tenho dó de você. Você sempre carrega algo, cara. O propósito que Deus tem é muito maior do que isso. Não foi, não foi? Daqui uns dias você vai estar louvando. Lembra? Veio com a cadeira de roda aqui. Até pregou, cantou, senta lá, filho. Chega. Então, escuta, irmão. Se você aceita isso, se você quer pessoas em sua volta que venham a ter dó de você, você está correndo um sério perigo. Então não aceite, não tenha isso como proteção. Pedro queria ter dó de Jesus. Pedro falou: rapaz, tadinho do Senhor, foge da cruz. Como que eu vou fugir de uma coisa que eu nasci para ela? Como que eu vou abrir mão de um propósito meu por causa de um problema, por causa de uma dificuldade, por causa de uma dor? Não, eu vou para cima. E um dos primeiros erros de Pedro foi esse: ele rejeitar a cruz. Segunda queda de Pedro foi a arrogância espiritual. Ele foi tão arrogante espiritualmente que quando Jesus falou assim: olha, todos vão se escandalizar em mim, todos vão me abandonar, porque está escrito. Jesus falando isso, porque está escrito: fere o pastor e as suas ovelhas vão ser dispersas. Aí o Pedrão, arrogante, o soberbão, falou: eu não vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Dá até medo isso, irmão. Dá até medo quando as pessoas falam assim: ó,
Eu nunca vou deixar o Senhor, pastor. Dá mais medo ainda quando ela fala assim, ó: aconteça o que acontecer. Tamo junto. Jesus falou para os discípulos: todos vocês vão me deixar, porque está escrito: fere-se o pastor e o seu rebanho vai ser disperso. E o texto de Marcos capítulo 14, versículo 29, Pedro então diz: eu não vou te deixar. Pedro, ele não está dizendo aquilo por sentimento de amor. Ele está dizendo aquilo porque ele quer se mostrar melhor do que os outros. Essa é a diferença. Ele se posiciona querendo achar que ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele se posiciona dizendo: não, eles até podem te abandonar, mas eu não, porque eu sou, cara, eu sou do manto. Jesus olha para ele e libera a palavra, né? Rapaz, você fala muito, você fala tanto que você vai me negar aí. Então Pedro, ele caiu aqui, quando ele se mostra melhor do que os outros. Irmão, todas as vezes que você se mostra melhor do que outras pessoas, está sendo pior. Porque Jesus, ele ensina algo interessante. Ele fala assim: olha, que o maior dentre nós sempre vai servir o menor. Então o maior dentre nós, entre aspas, vamos colocar aqui o pastor. O pastor é o maior, é o que mais serve, é o que mais tem que servir. Não existe uma blindagem, ninguém chega no pastor. Não existe isso. Não existe uma blindagem de exclusão, não, ó. É só algumas pessoas que têm acesso a ele. Pedro, ele quer se mostrar melhor. Ele quer se mostrar superior. Ele quer se mostrar o cara. Ele quer se mostrar o bambambam. Ele quer se mostrar, sabe, o soberbão, o arrogantão. A Bíblia diz que Deus, ele abate o coração altivo. Ele abate o soberbo e exalta os humildes. Você pode ser o que for, eu acho lindo isso. Eu fui na empresa do Rodrigo esses dias, Rodrigo, nosso cooperador aqui da igreja. Fui lá na empresa dele, e aí ele: espere, pastor, que estou chegando. Aí eu vi as pessoas entrando pela portaria, tem que mostrar com a chave, falar com não sei o quê. Aí, tudo blindado lá, não dá para ver quem está lá dentro da sala de segurança. Ele parou com o carro dele e falou assim: olha, está comigo, ele está entrando aqui. Aí chegou lá dentro, começou a dar direção para os meninos lá, ele é chefe lá. Eu até brinquei com ele, falei para minha esposa lá: o Rodrigo manda lá na empresa, ele é chefe lá. Mas aqui na igreja você vê a humildade dele, servindo. Porque na igreja é assim, irmão, no reino é assim. O cara pode ser doutor lá fora, mas aqui dentro ele é ovelha, tem que sentar para ouvir. O cara pode ser o que for lá fora, mas aqui dentro, se ele não sentar para ouvir, ele está no lugar errado. E Deus vai nos tratando. Pedro, ele quer ser uma coisa e o Senhor está falando outra para ele. Ele tem dificuldade. A terceira queda de Pedro é uma vida parcial. Quando as dificuldades chegam, chegou a dificuldade, ele quer ter uma vida parcial. A Bíblia diz que lá em Marcos capítulo 14, versículo 47, que Pedro seguia Jesus de longe. Já não estava mais perto, estava longe.
As pessoas querem cumprir um propósito, mas está longe do propósito, e cada dia mais se distancia do seu propósito. Esses dias eu falei para uma moça: quanto mais você acreditar no seu propósito, mais você vai se entregar para ele. Ela pediu uma orientação disso para ela. Eu falei para ela: quanto mais focado você estiver no seu propósito, mais você vai ter entrega, mais você vai gastar sua energia com ele. Pedro é diferente. Agora ele está longe, está seguindo Jesus de longe. Por quê? Porque o pastor foi ferido. Quando o problema chegou, ficou todo mundo de longe. Fica de longe. Até segue, mas segue de longe. As pessoas, eles querem alcançar, eles querem chegar, mas não tem maturidade para passar pelos processos. E eu vou dizer uma coisa: se você não tiver maturidade, você não vai chegar no propósito, e você nem vai conseguir passar pelo processo. Você vai estar sempre brigando pela mesma coisa, por falta de maturidade. Vai passar 10 anos brigando pela mesma coisa. Já era para você estar longe, mas por falta de maturidade está brigando, não muda de nível, não avança no processo. É a mesma coisa daquela criança, porque criança é egoísta. Criança é egoísta. A criança tem um brinquedo, 2 brinquedinhos bons e um quebrado. Está lá, o quebrado está jogado lá no quintal, e ela está com 2 brinquedinhos bons. Aí chega um amiguinho, vai lá e pega o quebrado para brincar. O quebrado estava jogado, ninguém não dava nada. Ela pega o quebrado e começa a brincar com o quebrado. Aí a criança que está com os 2 brinquedos bons, deixa os 2 brinquedos bons e vai brigar com a outra. Misericórdia, né, gente? Mas é criança, porque agora ela quer o quebrado. Criança vai com os pais nos mercados da vida, e a criança olha e quer alguma coisa, e o pai fala: hoje não. A criança, ela senta no chão do mercado e fica: eu quero. Por quê? Porque é imatura, é birrenta. Tem crianças assim, irmão, mas é imatura, é birrenta. Ela não entendeu o processo, as fases. Tem adultos que existe uma criança dentro dele. Eu vou dizer uma outra coisa: tem homens que tem o espírito de Peter Pan dentro dele. Espírito de Peter Pan. Já ouviu sobre Peter Pan? Já estudou? Vocês que gostam de ler, lê lá sobre Peter Pan, que vai para a terra do nunca, que quer fugir dos problemas, tem medo dos desafios, não aceita os confrontos. Espírito do Peter Pan quer ir para na mente dele existe uma terra do nunca. E tem uns homens aí com 40 anos, não sai debaixo da saia da mãe, e quer cumprir propósito, irmão, pelo amor de Deus. Os marmanjão da vida, cara, sabe, fica nessa. Aí vai falar com Deus, aí Deus fala: rapaz, se você não se posicionar, você nunca vai cumprir o seu propósito. Sabe, então assim, Pedro, ele começa a ficar longe, vai seguindo Jesus de longe, e para ele está uma maravilha. Quantas pessoas assim? Esses dias o pastor William falou que
está feliz com Jesus? Todo mundo, eu estou feliz com Jesus. Aí eu falei para minha esposa, quero ver, será que você está feliz com todo mundo? Será que você está feliz comigo? Será que ele está feliz porque eu estou cumprindo o propósito? Ou estou ficando mais longe do propósito? Já deu a hora, já, misericórdia. Quarto, Pedro tirou a visão do mestre. Quando você tira a visão do mestre, você começa a ter medo de tudo. Jesus aparece para os discípulos no meio de uma tempestade. Pedro dá um grito e fala: se é o Senhor, manda eu ter contigo. Jesus fala para Pedro: então venha ter comigo. Pedro sai do barco. Ele começa a andar sobre as águas. Mas aí a Bíblia vai dizer que Pedro, vendo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Sai debaixo de uma palavra, sai debaixo de uma promessa, vem. O Senhor libera uma palavra para ele, mas quando ele começa a olhar para o vento forte, ele começa a afundar. Você que costuma ficar olhando só para o vento forte, você nunca vai chegar no seu propósito. E eu vou dizer uma coisa para você: vento forte faz parte da nossa vida. O vento forte vai vir na nossa vida, vai assoprar sobre a nossa vida. O problema não é o vento, o problema é a visão, é para onde você está focado. Ou você está focado na palavra dele, ou você está olhando para o vento. Você está vendo o vento? Não quer nem saber de vento, meu negócio aqui é com o mestre. Mas você está vendo que está soprando forte, não quer nem saber. O meu compromisso é com o mestre, e ele tem um compromisso comigo. Enquanto ele estava focado no mestre, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos do mestre, vai enxergar o que não é para enxergar. Tem gente que enxerga tudo, menos o mestre. Você já viu isso? Tem gente que enxerga tanta coisa, mas não enxerga Jesus. A pessoa, ela consegue enxergar que o pastor está chateado com ela, sem ela fazer nada. Como é que uma loucura dessa? Não, eu acho que o pastor está chateado comigo. Irmão, isso acende uma fúria dentro de mim. Quando alguém manda mensagem dizendo: pastor, você está chateado comigo? Irmão, o pastor não é menino, nós não é moleque. Pode ter certeza, se eu tiver com alguma dificuldade com alguém, eu vou conversar com ela. Não tem problema nenhum. Tem pessoas que ela enxerga tantas coisas, mas ela não enxerga Jesus. Ela enxerga a roupa da irmã, ela enxerga o sapato, a marca, ela enxerga o coque, ela enxerga a cor, ela enxerga tudo. Mas ela não consegue entender a palavra. Está focada em tantas coisas, mas não está focada no mestre. Quinto, ele negou Jesus 3 vezes, depois que o galo cantou. Pedro, ele vai ter essas quedas, e Jesus falou para ele: você vai ser um pescador de homem. Jesus revelou para ele o que? O propósito, mas não revelou o processo. Porque o processo faz parte da nossa vida. Para quê, pastor? Para nós adquirir maturidade. Se você não parar, você vai adquirir maturidade. Pastor, eu caí, e agora? Levanta, continua andando. Pastor, eu pequei, e agora? Levanta, continua andando, é o processo. Ele não vai revelar para Pedro nada,
Mas as coisas vão acontecendo na vida de Pedro. E aí Jesus morre. Quando Jesus morre, escuta, quando Jesus morre, morre dentro de Pedro a sua chamada. Jesus morreu na cruz, a chamada de ser um pescador de homem morreu dentro de Pedro. Pedro olha para aquelas pessoas e fala assim: eu não conheço esse Jesus, eu não ando com esse Jesus, eu nem sei quem é esse Jesus. Ele carrega um sentimento, e um sentimento de incapacidade. Mas aí Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, a chamada não ressuscitou dentro de Pedro. Jesus ressuscita e fala para os seus discípulos assim, ó. Fala para as mulheres avisar os discípulos: olha, fala para eles que eu vou lá para o rio da Galileia. Avisa os discípulos e avisa Pedro também. Fala para Pedro que eu vou encontrar com ele lá. Sabe, querido, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente olha e pensa com a gente mesmo, dizendo assim: olha, não vou conseguir chegar no propósito, eu não vou conseguir fazer aquilo que é para mim fazer. Lembre, o propósito é o reino. Por mais que você falhou, por mais que você pecou, por mais que você teve uma vida de altas e baixas, eu quero dizer para você que alguém morreu na cruz para alinhar esse propósito na sua vida. Pastor, o que eu faço? Aceite isso. Jesus, depois que ele ressuscita, ele manda uma palavra até Pedro. A palavra do mestre vai buscar Pedro. A palavra do mestre vai ressuscitar o chamado de Pedro. A palavra do mestre vai tirar Pedro da sarjeta e colocar Pedro no lugar do propósito. A palavra do mestre vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. A palavra do mestre, ela tem vida, ela tem cura. A palavra do mestre, ela é remédio para a nossa alma. Por isso que nós temos que valorizar a palavra dele. Aleluia. Avisa os discípulos e avisa Pedro também. A mesma palavra que é liberada lá no Éden para alcançar o homem que pecou. Agora essa palavra, ela está encarnada. Ela vem em forma de carne para buscar aquele homem que também tinha pecado. Porque Pedro achava que não tinha mais jeito para ele. E às vezes acontece isso conosco. Porque às vezes nós achamos que não tem mais jeito para nós. Ah, meu querido, você tem um valor. Existe algo para a sua vida. Ele não te tirou do mundo, ele não te tirou da mão do diabo para você viver uma vida sem propósito. Não, ele te chamou para o propósito do reino. Existe uma vida dentro de você. Você carrega ela e você não sabe. Quando Jesus se aproxima de Pedro, Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, como eu te amo. Aí Jesus fala assim para ele: então vai, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, mas você me ama? Jesus, o Senhor sabe como eu te amo. Então vai, cuida das minhas ovelhas. Pedro, mas você me ama? Senhor, o Senhor sabe como eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Jesus não negou as ovelhas para Pedro. Jesus não negou a obra para Pedro.
Jesus não excluiu a obra de Pedro. Ele falou: então vai, continua na minha obra, continua fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, continua cumprindo o seu propósito, continua rompendo. Atos capítulo de número 2, versículo 41. Pedro vai pregar, e a sua primeira pregação, quase 3.000 almas se prostraram e aceitaram o Senhor. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nenhuma frustração no meu caminho vai tirar eu do propósito que o Senhor estabeleceu para mim. Eu aprendo que nenhuma dificuldade que aparecer no meu caminho vai me fazer perder o propósito. Se coloca de pé. Está na hora de você permitir que Ele trate você, mas Ele trate você por dentro, que Ele comece a tratar, trazer uma cura, trazer uma libertação, trazer um refrigério por dentro. Você não pode parar porque algo deu errado. Ei, irmão, aquele que te chamou está vivo. Você não pode parar porque você errou, porque você caiu. A Bíblia diz que o homem pode até cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. Ele vai ao seu encontro. Você é amado do Mestre. Você tenta fugir, mas Ele vai ao seu encontro. Você tenta viver longe, mas Ele vai ao seu encontro. Você tenta sair fora, mas Ele vai ao seu encontro. Você está aqui nesta noite e Ele está dizendo para você: ei, não pare, você não pode desistir. Não pare, não pare. Está no controle. Escuta. Você não pode desistir agora. Oh, Espírito Santo, toca nessas pessoas. De tudo que você se você quiser vir diante do altar, se você quiser vir diante do altar nesta noite, você que está aqui, você está dizendo: eu vou recomeçar de novo. Eu vou recomeçar do zero. Eu vou recomeçar com Ele. Sai do seu lugar e começa tudo de novo. Se for preciso, vem diante do altar em nome de Jesus. Você não pode desistir agora. Oh, Espírito Santo, o vento não pode ser mais forte que escuta. o teu Deus. Isso. Ouça o ruído. Começa de novo. Não tenha vergonha. Começa de novo, hein, Pedro? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, isso. Esse culto é para você. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir agora. Oh, Jesus. Não pare, não pare. Ei. Não pare, não pare. Deus está no controle. Ele está no controle. Não pare, não é você, Ele está no controle. Deus está no controle. Não pare, não pare. Escuta. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Não pare, não pare, não pare, não pare.
filho de Deus nasceu pra vencer. Meu Deus, uma nova história começa. O filho de Deus nasceu pra vencer. Em nome de Jesus. Você é filho de Deus, nasceu pra vencer. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Você é filho de Deus, nasceu pra Levanta suas mãos para o céu, toda a igreja. Levanta suas mãos para o céu. Fala assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sei que eu fui chamado para cumprir o seu propósito. Senhor Jesus, conta comigo nessa terra. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Você que crê, dá uma salva de palmas para Ele. Não Pode voltar pare, pro seu lugar. não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Meu Deus. Deus está no controle. O Filho de Deus. Tem Filho de Deus aqui nessa noite? Eu sou filho de Deus, nasci pra vencer. Aplaude. Aplaude. Glória.